Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa aqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Eu gostaria de conversar hoje com vocês, ampliando um pouco mais os aspectos sobre a saída formatada de dados em tela, agora em especial falando sobre a precisão de ponto flutuante. E além disso, eu gostaria de enfatizar um ponto sobre os identificadores de, de saída, né? O porcentagem D, porcentagem G, e eu gostaria de encaminhar vocês a uma linha de pensamento. Tá? Que linha de pensamento é essa? Imagina o seguinte, eu tenho um código, tá, que vai utilizar um determinado comando. Aonde a saída de dados é realizada? Bem, ela é realizada no comando printf. Vocês podem ver aí na linha 22. E eu já comentei com vocês que esse comando ele é ativado, ele fica disponível se você declara e inclui a biblioteca standio.h. Então, qual é a sua linha de ação? O que você tem que ver para entender as possibilidades desses identificadores aí? Você precisa buscar o manual ou alguma informação que explique esse assunto. E eu já passei para vocês e eu gostaria de enfatizar esse ponto. Eu vou, então, na descrição das bibliotecas, tá? Eu estou no site cplus.com e eu já sei que aquele comando printf está descrito no standio.h. Então vou procurar ele aqui, standio.h. E dentro do standio.h eu vou encontrar, na verdade, vários e vários comandos, e eu vou clicar aqui no printf. Então, clicando no printf, ele vai pegar, vai abrir, vai mostrar o formato com o qual o comando é utilizado, e olha só como é importante a gente sempre buscar a documentação. Olha aqui embaixo. Aqui você tem uma explicação do identificador, que ele chama de Format Specifier. Então, ele utiliza porcentagem e essa característica aqui. O que eu mostrei até o momento foi o porcentagem, por exemplo, 30.3, 30 espaços com uma precisão de 3 casas decimais. Olha só, tem outras possibilidades. Você pode colocar mais números flags, você pode botar aqui um length. Eu mostrei uma parte do que é possível. E você pode ampliar mais lendo o que tem aqui embaixo. Olha, flags, o que é, o comprimento, a precisão. Né? No caso aqui a largura. Né? A largura, aqui é o comprimento. O que esse pessoal todo aqui significa? E aqui, por exemplo, nesse comprimento, ele vai colocar os significados de variáveis que eu mostrei para vocês, como por exemplo, quando eu tenho um long int. Olha só aqui, olha, eu tenho um L no length e o identificador D. Eu mostrei isso para vocês na aula passada. Caramba, professor, de onde você tirou isso? Eu parei ali essa documentação para estudar e entender. E é isso que eu estou querendo resgatar agora contigo. Pô, venha para a documentação quando você for utilizar qualquer uma das funções. O professor, vou ter que parar, vou ter que ler, sinto muito, é assim. Ah, não tem um videozinho? Dificilmente você vai ter um vídeo que mostre todas essas funcionalidades. Então isso daqui é tempo de estudo. E é responsabilidade do programador. Então, essa daqui era a recomendação que eu queria te passar, inclusive que vai dar base para o que eu vou explicar agora no códigozinho. Tudo bem? Então, olha só. A gente voltou aqui para o código e agora eu gostaria de enfatizar um pouco mais sobre as variáveis de ponto flutuante. Em especial aqui, eu vou executar uma conta. Eu vou pegar e vou incluir agora essa biblioteca. Eu acho que eu ainda não tinha incluído
o math.h. O math.h me libera algumas funções matemáticas. Está em dúvida quais são? Vai lá na referência c++.com, por exemplo, olha o math.h e vê quais são as funções. E o que eu estou fazendo aqui é arco tangente de 1 vezes 4. Então, eu estou pegando e estou fazendo uma continha, tá? Usando essas variáveis aqui. Vocês vão ver que o arco tangente, essa interface gráfica é muito legal, tá? Porque ela já me dá, eu passo o mouse em cima, ela pega e me dá a documentação que está lá dentro do math.h. Pô, realmente, foi um parênteses aí de exaltação ao Selenium. Mas eu sei que o arco tangente, olha só o que está escrito, eu não sei se eu consigo ver com o mouse. Ele está me dizendo que o resultado do arco tangente é double. Tá? Se eu quiser usar um long double, ele tem uma permissão de utilizar como argumento um log double, hein? E como float, eu deveria usar um arco tangente f. Olha só como eu estou fazendo. E eu estou bem errado na minha programação. E eu estou fazendo isso bem de propósito. Para vocês verem como tipo de variável é uma coisa importante. Eu, como argumento, aqui, o 1, olhando de longe, tá? Qual é o tipo de variável quando eu coloco 1, sem casa decimal, sem nada? É inteiro. Já começo errando aí. Quer dizer, não é errando, mas eu estou inserindo dentro do arco tangente uma variável do tipo inteiro. E ele está me dizendo aqui, olha, cara, era para ser um double. O que implica que, internamente, o processador ele vai converter esse inteiro para aquilo que está esperado dentro dessa funçãozinha aqui, arco tangente. Então, internamente, vai ocorrer uma conversão implícita desse umzinho que tem aqui, inteiro, para uma precisão dupla e fazer essa função aqui, tá? Resolver essa função de arco tangente. Note que isso daí está se repetindo em todo mundo aqui, tá? Todas essas funções. Então, existe uma conversão implícita aqui. E eu vi também que o resultado dessa função é de que tipo? É um double, precisão dupla. Então, no momento que eu tenho um resultado aqui, que é precisão dupla, que eu sei que tem aí 14 dígitos de precisão, e eu tento encaixar essa precisão toda dentro de uma variável float, afinal de contas, isso daqui é o espaço de memória que está disponível para eu poder usar, né? Um float. O que vai acontecer? Vai haver perda na precisão. Então, eu não consigo encaixar todas essas casas de decimais, esses 14 dígitos, nesse espaço de memória float. Então, eu perdi um pouco dessa precisão. Beleza. Essa daqui é a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar a mais. Segundo ponto. Estou fazendo aqui agora uma continha, onde eu sei que o resultado de arco tangente é double. O resultado, então, disso daqui, por conversão implícita, lembrando que conversão implícita, o compilador ele sempre vai tentar, não vai tentar, ele vai fazer, ele sempre vai converter para a variável mais geral possível, que nesse caso, entre uma conta usando double, resultado dessa função em um inteiro 4, vai dar double. E aí ele tenta encaixar os 14 dígitos de precisão dentro do double. Beleza, esse daqui deu tranquilinho. Para ficar perfeito, eu só colocaria aqui como uma precisão, tá? Não usaria 1 como inteiro. E por fim, na linha 19, eu tenho um resultado de double e eu estou colocando em um espaço de memória associado para um long double, que me dá aí uns 17 dígitos. E aí, note que na linha 17, quando eu falei do float, houve uma perda de precisão. Eu, efetivamente, não consigo encaixar as 14 casas decimais no espaço de memória do float. Aqui,
eu também vou ter perda de precisão. Por quê? Eu estou trabalhando com uma variável que é do tipo double, que me dá uma precisão de 14 dígitos, e eu estou colocando um espaço de memória que dá na faixa aí de 17 dígitos. Tem como eu confiar, então, nos 3 últimos dígitos dessa continha aqui? Aí eu já não posso mais confiar. Por quê? Porque eu estou limitado à precisão da continha que foi feita pelo arco tangente com resultado em precisão dupla. Isso daqui, esse tipo de conversão implícita, é algo que é muito importante para a computação científica, porque existe perda na precisão e você passa a não confiar em todas as suas casas decimais. Além disso, a gente ainda pode ser induzido ao erro quando olha o resultado em tela. Olha agora, por favor. Note que então a gente já discutiu em relação ao espaço de memória, a precisão, a forma com a qual os dados eles podem se perder um pouco aqui nas conversões implícitas entre tipos de variáveis. Aí eu olho agora para essas variáveis que estão apresentadas aqui embaixo. Eu estou colocando a variável float, a variável double e o long double e vou imprimir em tela. Eu vou colocar aqui, olha, a forma mais geral com 30 casas decimais, ou seja, eu quero olhar 30 dígitos na tela. Eu estou colocando a forma mais geral, G, que é para uma variável do tipo double, na linha 22, na linha 23, e na linha 24 eu estou botando um L aqui, representando um long double. Professor, esse L maiúsculo, por quê? Agora eu já mostrei para você como buscar o manual. Então vai lá buscar para você entender. Não vou te explicar isso não, está escrito lá. E eu vou pegar então agora e vou executar esse moço aqui. Então deixa eu compilar. Ele deve dar umas reclamações talvez, nem reclamou. Mas vou executar. Pegou e executou. E olha só. Eu tenho, então, aqui uma confiança. Deixa eu contar, tá? Porque eu não estou contando não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima, a última, eu já não tenho tanta confiança, tá? Então eu vou marcar aqui 6 casas decimais. Professor, por que você não confia muito na última casa decimal? É bastante simples o meu motivo. Porque a última casa decimal, representada pelo ponto flutuante, ela pode ser resultado do truncamento, ou seja, de aproximação de lixo de memória. De repente, essa última casa decimal que tem aqui, esse setzinho, veio por um arredondamento subsequente de alguma coisa que estava na memória. Então, esse é o motivo pelo qual talvez você tenha se perguntado e eu não respondi, porque eu estava esperando esse momento. Eu sempre coloco que a precisão simples dupla estendida é aproximadamente 7 dígitos, porque eu não tenho a confiança completa nos últimos, em especial no último. Então, marquei aqui 6 casas decimais. Repare agora como eu tenho uma situação bastante semelhante no valor abaixo. Quando eu passo agora para um valor em double, agora eu tenho que contar 14. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4... Ei, me ferrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me ferrei de novo. Caramba. Deixa eu ver se... aqui eu faço. Não sabia não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, tomei na dúvida, tá? Vou marcar assim, tá bom? E a última casa decimal ali, pode ser que ela tenha vindo
através de um lixozinho, uma aproximação, um arredondamento dos dígitos que estavam lá no lixo de memória e que acabaram afetando essa continha. Então, eu não tenho essa certeza toda. E aí você pode chegar agora e perguntar, tá, professor, mas embaixo, o último resultado, eu tenho uma precisão melhor, né? Pô, então esse cara daí, com toda certeza, vai ser a minha melhor opção. Será? Você pode perceber que, inclusive, nos dígitos que eu não tenho certeza, o resultado está idêntico. Por que será? Porque a conta realizada aqui, ela foi realizada utilizando uma função completamente aplicada para uma saída em precisão dupla. E eu só estou alocando o espaço, inclusive o lixo de memória, os dígitos no qual eu não tenho certeza, em um espaço para o long double. Pois é, sacana, né? Olha o cuidado que é necessário quando a gente fala de precisão na conta e precisão na escrita. Então, vou marcar aqui, foi até o 7, 13 casas decimais. 14, 15, 16, 17. Pois olha como você pode se enganar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Olha que isso daqui está fora do meu roteiro porque eu não fiz o teste antes, tá? Vamos dar uma olhadinha no comportamento desse moço quando eu utilizar essa função aqui, olha. Arco tangente L. Vamos ver se altera? Pode ser até que não altere pelo algoritmo interno do método que calcula a arco tangente. Tá? Isso daí pode acontecer também. Ele talvez já esteja no limite de precisão da metodologia interna. Mas eu quero fazer esse teste, tá? E se der mole eu quebro a minha cara junto de vocês. Vamos ver se esse cara daqui vai dar certo. E eu vou botar aqui para ficar mais legal. Para não ter conversão implícita. Eu vou botar um pontinho. Só para dizer, de longe, que eu estou entrando com pontos flutuantes. Cara, eu queria muito guardar esses valores aqui. Eu vou copiar isso. Vou dar um Ctrl C e depois eu olho. Então vamos compilar. Beleza, compilei e vou executar. E olha só, exatamente o que eu tinha pensado. Eu vou pegar aqui em cima e vou dar um Ctrl V para a gente ver o resultado anterior. E olha só a diferença que a gente teve. Já deu para perceber que quando a gente utilizou a função long double com precisão estendida, os numerozinhos aqui, olha, esses aqui, ó, eles já se alteraram. Já houve uma mudança no próprio cálculo. E deixa eu ver, para o float não fez diferença nenhuma. Tá? A conversão implícita dele deve ser uma merreca mesmo. Tá? Converter valor 1 inteiro para double é tranquilo, tá? Não tem perda quase de precisão aí não. Aqui, deixa eu ver, não teve diferença em relação ao valor anterior. 89797, legal, mas você já vê que teve diferença no cálculo usando o long double. E era isso que eu queria ressaltar aos seus olhos. Tá? Espero que tenha conseguido. Então, cuidado com os cálculos baseados em precisão. Sempre tente se manter coerente em relação às variáveis e às funções que você está trabalhando para você para você evitar qualquer perda de precisão nos cálculos que são realizados. Muito cuidado nessa hora, essa responsabilidade é do programador, em especial para a computação científica. Espero que tenha gostado da aula, valeu e até a próxima!